Só fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Amada igreja do Senhor Jesus, aqueles que vivem em graça, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amada igreja, eu queria levar esta mensagem ao conhecimento da amada igreja. Então eu queria compartilhar na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 27, quando fala assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que eu venha. Veja vir o Filho do Homem no seu reino. Louvado seja Deus. Amados, vocês veem aqui que Jesus está falando aqui que muitos iam ver a segunda vinda dele. E isso aconteceu. Ele falou ali por discípulos e muitos que estavam ali por perto dele. Isso aconteceu. Mas nós temos que saber que isso não é para agora, não, que já aconteceu. Quando está falando vai acontecer, vamos ver, é porque isso era mais de 2000 anos atrás, quando Jesus veio para cumprir a lei, que Moisés trouxe a lei, mas os profetas já falavam no Messias que vinham para cumprir a lei. E ele veio e cumpriu ali na cruz. E ele falou ali que muitos ali que estavam ali iam ver a segunda vinda dele. Como aconteceu, isso foi no ano 70, isso foi antes, no primeiro século. Aquele povo que vivia na lei, Jesus falou aí que antes dele voltar, que falou que ele ia morrer, ser crucificado, ia morrer, porque tinha que pagar o preço, um tinha que pagar o preço da lei, e ele pagou. Então aquele povo ali viram a volta de Jesus. Só que isso foi no ano 70, e há mais de 2000 anos atrás. E muitos pensam ainda que Jesus ainda vai voltar. Porque se na verdade Jesus fosse voltar, será que tem alguém que vive 2000 anos? É impossível a pessoa viver 2000 anos. No ano 70 aconteceu isso tudo. Porque o povo viu a volta de Jesus e a lei foi cumprida. Ele trouxe nós para a graça. Nós hoje não passamos pela lei, porque nós nascemos depois da ressurreição de Jesus. Então nós já nascemos na graça. Hoje nós já somos libertos de tudo, da lei, do pecado e da morte. Aquele povo de Deus, até os eleitos naquela época, quando morria na lei, até a alma deles estava retida num lugar chamado Hades. Só que Jesus falou ali no Evangelho de João que os que eram dele iam ouvir a voz dele. E os que eram dele iam levantar para a ressurreição. E os que não eram iam levantar mais para a condenação eterna. E isso aconteceu no ano 70. Vocês podem ver que
a palavra de Deus deixa bem claro que no Evangelho de João, no capítulo 5, aliás, no capítulo 6, ali fala umas 10 vezes que Jesus já voltou. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Basta nós buscar o entendimento na palavra de Deus. Então, no Evangelho de João, capítulo 6, umas 10 vezes fala. Para começar, eu vou deixar bem claro ali no capítulo 6, a partir do versículo 41, Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí os judeus ficaram murmurando dele. Mas como que ele desceu do céu? Pois nós conhecemos a mãe e o pai dele, como ele disse que eu sou o pão que desceu do céu. Por aí você já viu aí que nesse versículo 41 até o 40 já está falando. E daí por diante, a igreja amada pode observar que fala 10 vezes no Evangelho de João, no capítulo 6, fala que Jesus já veio. Então, ele não está falando que vai vir, não, já veio. Porque muitos ficam achando que Jesus vai voltar, mas ele não volta para nós mais, porque ele já voltou no ano 70. Outra coisa, ali na cruz, no capítulo 27 de Mateus, no versículo 51, 52 e 53, já teve uma primeira ressurreição. No Evangelho de Mateus 27, 51, 52, 53, fala que quando o véu do templo se rasgou, ali deu um terremoto e muitos corpos de santos se levantaram do sepulcro e foram para o paraíso. Aí a amada igreja pode ver que já teve a primeira ressurreição. E nós já nascemos salvos, porque nós já nascemos na graça. E essa graça vocês podem perceber que só o apóstolo Paulo é que foi separado por Deus para pregar a graça. Hoje nós somos livres de toda maldição, de todo pecado e até da morte. Porque quando o povo de Deus morria, a alma deles estava retida. E ali Jesus resgatou a alma deles e trouxe nós para a graça, que nós já temos o privilégio de já nascer salvo, livre da morte e do pecado. Vocês veem que a única coisa que Jesus aniquilou por último foi a morte, que como ele falou na palavra dele. É porque o povo dele morria, o corpo, e a alma também estava assim como fosse morta. Mas ali, no ano 70, Jesus resgatou tudo, então ele venceu a morte ali. Hoje a morte já não tem poder com os eleitos de Deus. Vocês podem ver ali no livro de Coríntios, capítulo 5, Paulo falando que ele desejava deixar este corpo para habitar com Deus. Porque a pessoa hoje, quando é de Deus, assim que ele tomba, ele sai desse corpo, ele entra num corpo glorificado e vai para o paraíso. Nós hoje não temos que arrepender mais, nós não temos que aceitar Jesus, passar pelas águas, porque em Romanos, no capítulo 6, fala que na morte de Jesus, nós fomos batizados ali na morte dele. Antigamente na lei tinha que passar pelo batismo, tinha que passar pelas águas, aceitar Jesus e arrepender dos pecados, porque era uma missão de cumprir a lei e Jesus veio e cumpriu tudo isso. E hoje a gente não tem que pagar mais nada, porque o Senhor Jesus já pagou tudo que tinha que pagar ali na cruz com o sangue dele.
Então o que nós temos que considerar hoje? Que nós somos lavados na veste do Senhor Jesus. É preciso que nós temos que cuidar da nossa salvação, é da nossa mente. A nossa mente ser uma mente transformada, uma mente igual do Senhor Jesus, porque é isso que fala assim, sede santo, porque eu sou santo. Então ele está falando para nós também, que se nós já fomos eleitos dele, nós já fomos salvos ali. Então, mas uma coisa é preciso de nós pôr na nossa mente, é que nós temos que, cada momento da nossa vida, é procurar ter uma vida com Deus, fazendo a vontade dele, estudando a palavra de Deus, aprendendo no Evangelho da Graça, para a edificação da nossa mente. A nossa mente ser a mente igual a de Jesus, uma mente que só passa coisas boas, porque o mundo é poluído. Por isso que Jesus falou assim, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque o que há no mundo é consuficiência da carne. E essas duas, uma não combina com a outra. A vontade da alma não é a vontade da carne. A vontade da carne vai por um lado, a alma é por outro. E a vontade da alma que Jesus quer é que nós cuidamos mais e mais da nossa mente, para nossa mente ser uma mente que só pensa nas coisas lá do alto, lá de cima, porque a nossa cidade, ela está nos céus. E o dia que nós, os eleitos de Deus, saem dessa terra, ele vai para lá, porque isso é a promessa de Jesus. Vocês podem ler Filipenses capítulo 3, versículo 21, que fala que nós desejamos deixar este corpo para habitar no céu. Deus. Então, toda pessoa que é de Deus, essa pessoa não preocupa com a morte física. Ela preocupa com o lado espiritual dela, porque para nós que buscamos a Deus, nós estamos aqui nessa terra, mas o nosso pensamento está somente lá no céu. Vocês podem ver que Jesus fala ali no Salmo 101 que os olhos dele estão sobre os fiéis da terra. Então, Deus está vendo nós, mas os fiéis de Deus, sente Deus é dentro de si, porque o seu interior é cheio. E outra coisa também que eu quero falar, porque nós muitas vezes criticamos as pessoas que têm os erros dela na carne, mas nós não podemos criticar ninguém. É o homossexual, pessoas que dos mesmos sexos que gostam do outro mesmo sexo. Nós não podemos criticar isso, porque depois que Jesus ressuscitou, vocês podem ler lá em Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 5, porque Deus não conhece nós segundo a nossa carne. Então nós não podemos criticar ninguém, porque a nossa carne, ela é matéria, ela vai para a terra. Então Deus vê em nós, é o interior, é o que está dentro de nós, Ele conhece nós, é o nosso coração. E Deus faz morada dentro de nós. Vocês podem ver que a palavra de Deus fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita em templo impuro. Então nós temos que entender que cada momento da nossa vida é procurar fazer a vontade de Deus, aprender mais e mais. Muita gente vê assim e fala assim, mas espera aí, se Jesus já voltou, então não interessa mais eu
posso fazer de tudo, que eu já estou salvo. Não é por aí, não. Deus não está falando isso, não. Ele está falando que aquele que é santo procura se santificar cada dia mais na presença dele. Fala lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11. Aquele que é santo se santifica mais ainda. Agora, o que é sujo, esse não tem mais consciência para ele. Porque ali no ano 70 acabou, encerrou. Vocês podem ver que no Apocalipse, no capítulo 20, fala no juízo final que aconteceu no ano 70. Então no 22:11 fala que nós que somos santos, procura viver uma vida santificada na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus como a palavra de Deus pede, né? Então, saber que nós não devemos condenar ninguém, porque nem Jesus condenou. E ele não conhece nós segundo a nossa carne, ele conhece nós segundo a nossa alma, o nosso interior que ele conhece. Depois do ano 70 que aconteceu isso, que veio o juízo final. Então que nós pensamos a cada momento da nossa vida, procurando ter uma vida com Deus, alimentando a nossa fé na palavra de Deus, a cada momento aprendendo mais e mais do Senhor. Porque Ele quer ensinar. As coisas de Deus, ela clareia de acordo a pessoa busca, de acordo a pessoa invoca. Vocês não vê de noite nas estrelas do céu? Vocês vê que uma estrela faz diferença da outra. Então assim é a nossa fé com Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais a sua fé é edificada. Então você é comparado com uma estrela daquela que alumia para Deus. Então é isso que nós temos que pensar. Cada dia buscar de Deus a sabedoria do alto, porque quer dar a todos a sabedoria. Sabedoria do alto é só Deus que dá. A sabedoria do mundo se aprende, mas ela é passageira. O dia que você sair dessa terra, ela passa também. Já foi. Mas a de Deus não. A de Deus é eterna. A sabedoria de Deus, ela é eterna. Então nós temos que buscar a sabedoria do alto. Essa é a principal. Para que nós vivemos uma vida de amor. Só apresentando amor. Porque toda pessoa de Deus, ela é amorosa, ela tem amor, distribui amor. Então é isso que nós temos que pedir a Deus a cada momento da nossa vida para ensinar nós a cada dia ter uma mente transformada, uma mente na presença dele. Que Deus possa abençoar essa mensagem em cada coração, em cada mente que for ouvir. E para encerrar, eu vou fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu dirijo ao Senhor a minha oração nesta tarde, meu Pai. Eu quero agradecer ao Senhor pela minha vida, meu Pai. Agradeço ao Senhor porque o Senhor me chamou para o Evangelho da Graça, meu Pai. E eu sou grato ao Senhor porque o Senhor tem abrido a minha visão espiritual, meu Pai. Meu Deus, e que eu venha, Pai, a cada dia da minha vida também a transmitir aquilo que o Senhor me ensina, as coisas do Senhor que o Senhor me ensina, meu Pai. Que o Senhor não deixa eu ficar com elas guardadas para mim. Que o meu prazer, meu Deus, é, se possível, cada dia eu mandar uma mensagem para as redes sociais, por YouTube, meu Pai. Para que pessoas possam buscar a Tua palavra e entender do Senhor, meu Pai. Porque nós, quando estudamos a Tua palavra, nós aprendemos do Senhor, meu Pai. Eu não sigo o homem, meu Pai, mas eu sigo o Senhor, porque o homem é falho, o homem cai, e se nós seguir, nós vamos cair também, mas aquele que busca o Senhor, confia no Senhor, está sempre firme, meu Pai, porque o Senhor é a rocha. Ó, meu Pai, eu peço ao Senhor que abençoe essas pessoas, meu Pai, que vão ouvir essa mensagem, que milhares e milhões de pessoas possam entender essa palavra e buscar do Senhor, meu Pai.
buscar a tua palavra para entender também, Senhor. Porque nós só vamos aprender quando nós estudamos. O Senhor quer revelar a graça, mas só se revela naqueles que buscam o Senhor com sinceridade, com a fé sincera, meu Pai. Meu Deus, que essas pessoas que for ouvir essa mensagem, abre a mente para o Senhor, meu Pai, para que não viva enganada, para entender a palavra do Senhor, meu Deus. Ensina, meu Pai, assim como o Senhor tem me ensinado, ensina esse povo que vão ouvir esta mensagem, meu Pai. Meu Deus, eu peço ao Senhor que ensina nós para que nós possamos a cada dia pregar a Tua palavra da graça e mente ser transformada, meu Pai, para não ficar no engano. Porque geração futura vem e tem que aprender do Senhor, meu Pai. Se os Teus apóstolos não tivessem deixado pregado para nós como que nós estávamos hoje, meu Pai. E assim, as coisas do Senhor têm que continuar, meu Pai. É nós dar sequência, aquele que ouve a Tua palavra tem que pregar, Senhor. O Senhor diz para os Teus discípulos naquela época que ide para o mundo e fazei discípulos, meu Pai. O Senhor não deixou isso parado, não. O Senhor quer que continue. Nós fazemos discípulos para o Senhor, meu Pai, aprendendo o Evangelho da graça. Então, meu Deus, que esta mensagem possa chegar a conhecimento de muita gente e muita gente seja transformada na presença do Senhor, meu Pai. Abençoe, meu Deus. Me dê saúde como o Senhor tem me dado. Me dê paz, me dê amor, me dê alegria, meu Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor transforma este mundo no amor do Senhor, meu Pai. Que as pessoas deste mundo, meu Pai, sejam de mente edificada na Tua palavra, para que o mundo seja de geração para geração com mentes edificadas no Senhor, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor tem me honrado até aqui. O Senhor não tem deixado faltar nada para mim, meu Pai. E o Senhor não deixa para ninguém, meu Pai. Meu Deus, que esse povo abra os olhos espirituais, meu Pai, porque o Senhor diz na Tua palavra: ah, se o meu povo me desse ouvido. Oh, meu Deus, faça isso, meu Deus, que o Teu povo abra o ouvido, a visão para o Evangelho da graça, meu Pai. Eu agradeço o Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.